Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Então, eu sou o professor César Staud, aqui do canal Aprenda Física. Estou começando nesse instante mais um vídeo da nossa playlist de Física Básica. A gente vai continuar nessa aula de número 23, resolvendo questões de cinemática do Enem, questões baseadas nas 20 primeiras aulas da nossa playlist, para que você ganhe uma confiança de que está realmente valendo a pena assistir nossas aulas, tá certo? Então vamos embora. Essa questão foi do ano de 2016, desculpa. A questão fala assim: dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Só para você saber, caíram duas vezes essa ideia de tempo de reação, já no Enem, tá certo? Que é aquele tempo em que tu detectar algo e acionar os freios. Ou seja, durante esse intervalo de tempo, você não freia. O carro permanece com a velocidade constante, tá? Você, apesar de ter visto e ter tido a ideia de frear, você não vai conseguir. Passa, em média, meio segundo, 0,7 segundo, depende de cada pessoa. Ok. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Veja, é velocidade em função da distância, não é velocidade em função do tempo. Bom, primeira coisa para resolver essa questão é tu entender que você vai ter que ir atrás de um gráfico que eu mostro daqui a pouquinho que tenha duas etapas. Tem que ser um gráfico com duas etapas. Por sinal, uma das etapas deverá ser de velocidade constante, porque envolve o tempo de reação, o tempo em que o cara está até querendo frear o carro, mas ele não consegue frear o carro. Depois você vai para uma etapa em que a velocidade desse carro tem que diminuir. Como ela irá diminuir? Calma. Primeiro, vamos eliminar alguns gráficos. Por exemplo, vamos eliminar esse gráfico daqui. Não dá, porque ele consta de uma única etapa. Esse gráfico em que a velocidade aumenta e diminui, ela não aumenta, tá certo? E esse gráfico aqui que também consta de uma única etapa de redução. Ficamos com esses dois gráficos que não estão riscados aí. Bom, prof, velocidade em função da distância. Ele queria que você pensasse na equação de Torricelli e não na função do primeiro grau, que envolve a velocidade em função do tempo. Ele queria que você pensasse nisso. Ele queria que tu pensasse, por exemplo, como esse cara vai ter uma velocidade final zero, porque ele vai parar, e que a aceleração dele vai ser negativa. Deixa eu colocar um azinho negativo aqui, porque vai ser uma frenagem. Ele queria que tu entendesse o seguinte, presta atenção, fica comigo até o fim. Ele queria que tu entendesse que a velocidade e a distância variam dessa maneira. Ó. Isso é o que a gente chama na matemática de função raiz. Isso é uma função desse tipo. Y igual a raiz de x. Se você tirar a raiz em ambos os lados, você vê. Então, não tem aspecto de uma reta. Veja que os dois gráficos têm uma parte de movimento uniforme, que é essa partezinha aqui, os dois. Mas esse gráfico que eu estou escrevendo agora, veja que a velocidade diminui de maneira linear com a distância. E ela não diminui de maneira linear com a distância. Ela diminui de uma forma que é uma função raiz, quase uma exponencial. Então, nosso gabarito é esse daqui. Eu esqueci de colocar quais eram as alternativas, mas pouco importa, o gabarito é esse daqui. Porque veja que a velocidade diminui como se fosse uma curvinha, tem uma curvinha, não é linear. Linear seria se fosse o gráfico da velocidade em função do intervalo de tempo, tá bom? Beleza? Espero que tenha curtido essa questão, espero que tenha gostado do que eu apresentei. Deixa o like caso você tenha curtido, se inscreve no nosso canal
que tu vai ver que tem muita coisa interessante, muita coisa que vai te ajudar, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.